Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o cientista político Newton Tristão sobre o panorama das eleições municipais. Newton, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. O prazer é todo meu, Jefferson. Um bom dia e a todos os ouvintes e espectadores do Diário do Litoral, esse veículo de comunicação absolutamente respeitado, né? Para mim, o prazer é todo meu estar participando desse momento junto com você. Obrigado, Newton. Newton, vamos começar o bate-bola, então. Eu vou começar com uma pergunta mais ampla, mais aberta, e depois a gente vai fechando até mesmo aqui para o cenário da região. Teve alguma coisa nessas eleições municipais que te surpreendeu ou que chamou muito a tua atenção? Na verdade, Jefferson, essa eleição ela foi absolutamente atípica desde o seu começo, né? Se não houvesse esse ano, quer dizer, se esse ano não fosse marcado de eventos excepcionais, nós teríamos eleito os prefeitos no dia 3 de outubro, né? Contudo, essa eleição ela foi adiada para 15 de novembro, né? Proclamação da República, em virtude de todas as excepcionalidades que aconteceram, mas, mais notadamente, a pandemia, né? A pandemia do coronavírus. Eu acho que o que foi marcado por essa eleição? Nós jogamos o campo da política para outra dimensão, né? Nós percebemos o êxito, em grande parte, dos prefeitos que estavam no exercício do mandato, talvez muito mais em relação a eles dominarem toda uma agenda política, aproximadamente de 3 meses, sem qualquer tipo de contraposição, e uma oposição que não sabia o que estava acontecendo, nem de que forma poderia se posicionar. Isso ajudou sobremaneira os prefeitos, ou seja, quando o processo começa, a oposição a eles tem um mês para tirar uma agenda de 3 meses. Isso foi um objetivo, uma missão hercúlea, né? Então, eu acho que em boa parte, essa eleição ela foi marcada pela sofisticação das propostas. Quem não conseguiu se posicionar de maneira razoável perdeu as eleições. O que significa que ela já é um indicativo do que vamos ter daqui para frente. Quer dizer, não é mais o candidato absolutamente personalista, com propostas fáceis, sem consistência. Eu acho que esse tipo de político ele vai sucumbir. Né? De agora em diante, o que me parece é que a política ela adquire maior densidade. Né? Queira ou não queira, ou seja, a reeleição da maioria dos prefeitos que dominaram a agenda durante 3 meses de maneira sozinha, mesmo com os erros, eles apontaram saídas, eles demonstraram trabalho, eles participaram de reflexões. Quem não tiver preparado para isso, eu acho que vai só dar um cara na parede daqui para diante, dentro do campo dos embates eleitorais. Perfeito. Newton, agora vamos começar a fechar, né, as perguntas. A pandemia, como você mesmo acabou de citar, ela meio que polarizou, né, as pessoas. A forma do governo federal lidar com essa pandemia foi de um jeito, governos estaduais lidaram de outro jeito. Isso meio que virou um fla-flu. Uma parte da população indo a favor do governo federal, uma parte indo a favor dos governos estaduais. Eu te pergunto, influenciou nos resultados, Newton? Olha, eu acho que diretamente não. Diretamente não. O que demonstrou o seguinte: apesar do presidente Bolsonaro ter uma avaliação, ou até esse momento tinha uma avaliação positiva em relação a ter incorporado o auxílio emergencial como uma forma de mitigar os efeitos econômicos da pandemia, ela até certa forma funcionou, de lá não funcionou, ou seja, inclusive o Bolsonaro ele assumiu posturas bastante peculiares, vamos dizer assim.
nessa reta final das eleições, basicamente refletindo o embate que houve nos Estados Unidos entre Biden e Trump. Sim. Mas o fato é o seguinte, o apoio do Bolsonaro não significou nada nessas eleições, como não significou o apoio do Lula, como as pessoas, o Dória muito menos, a gente percebeu o seguinte, que as discussões elas foram estritamente locais. Não houve federalização dos embates políticos. Né? O apoio do Bolsonaro em nada significou, não foi preponderante, tá? E do Dória muito menos, porque o Dória realmente não entrou dentro das campanhas municipais. Né? Eu acho que a discussão foi inteiramente dentro dos temas locais. Tá? A pandemia ela influenciou na medida que as pessoas entenderam a assertividade ou não na condução da proteção dos munícipes. Mas não houve como se discutia, né? A eleição da cidade de São Paulo já vai ser o prenúncio do embate de 2022. Não aconteceu. Você vê que o eleitor não se envolveu com isso. O apoio do Bolsonaro ao russomano só demonstrou que o russomano tem aquele tamanho e não vai para frente. Você vê assim, o russomano não perdeu voto nem ganhou voto com o apoio do Bolsonaro. Né? O Boulos, ele avançou muito mais em relação à fragmentação que houve dentro do Partido dos Trabalhadores, né? O candidato Tato, ele mingou, e essa parcela do PT enxergou no Boulos a possibilidade de disputar contra o PSDB no segundo turno. Eu posso, ô Newton, desculpa te interromper, é porque já seria a minha próxima pergunta. Então eu já vou emendar, eu iria te perguntar isso. O PSOL cresceu bastante nessas eleições agora municipais. O PSOL está tirando voto do PT, Newton? Jefferson, há muito tempo, há um bom tempo, eu venho dizendo o seguinte, que o que ia acontecer com o PT é o mesmo que aconteceu com o Partido Comunista Italiano no pós-guerra. Né? Um partido que ele cresce, assume o comando do governo, depois se esfacela em relação à corrupção, polícia, cadeia. E hoje o Partido Comunista Italiano é um partidinho sem protagonismo, né? O PT ele não tem mais condições de guiar a esquerda. A esquerda vai ter que encontrar um outro caminho. E eu nem vou dizer que esse caminho seja o PSOL, mas o PSOL, ele de repente, ele adquire contornos de um PT lá da década de 90, uma coisa mais ideológica, né? Cheio de sonhos de igualdade e assim por diante. Mas no meu ponto de vista, a esquerda ela só vai prosperar aqui no Brasil se ela assumir os contornos, por exemplo, da esquerda francesa, né? Vai ter que se renascer dentro de um novo movimento, talvez da formação de um novo partido, onde você tenha Boulos, onde você tenha o Haddad, onde você possa ter um Rui Costa, né? O Camilo, de Pernambuco, e a partir desse pessoal que tem uma clareza maior do que deve ser a esquerda daqui para frente, reconstruir. Né? Eu acho que Lula é uma figura que já entrou para a história, né? Os demais membros do PT, aqueles orgânicos, eles também, eu acho que não tem mais nenhum tipo de relevância. Então, eu vejo mais o PSOL como o elemento básico para a reconstrução de um pensamento, um movimento de esquerda daqui para diante, mas unindo outras figuras. Ele, por si só, ele não vai abarcar todo esse projeto, não vai dar conta de todo esse projeto. Aqui, eu considero que Boulos e o Haddad são as duas grandes figuras para reconstruir o projeto de esquerda. Entendi. Newton, agora falando aqui de Santos, como você vê, o bate-bola aqui, o nosso bate-bola, ele é bem dinâmico, né? E agora,
Aqui em Santos, com certeza você acompanhou, o resultado das eleições foi muito apertado, assim, por pouco a gente não teve um segundo turno, né? Qual é a minha Aham. pergunta a você, que é especialista no assunto? Isso indica que o governo Paulo Alexandre Barbosa já está com um desgaste e que o seu sucessor, o Rogério Santos, ele já entra na prefeitura sobre olhares desconfiados? Olha, quando a gente fala por pouco, a gente está olhando a votação do Rogério, né? Porque não chegou ninguém grudado nele, Uhum. né? Então nós estamos. E eu acho que o Paulo ele é um político hábil, tanto que ele entendeu que precisava retirar, como é mesmo aquele deputado que é professor, me deu um branco agora, O o do deputado PP, deputado estadual por Santos do PP, que ia ser candidato e não foi. é o Kenny? E Kane, isso, professor Kane, né? Isso. Eu acho que ele constrói a vitória dele quando ele consegue tirar o professor Kane de parte, Uhum. né? Porque o professor Kane tinha uma representação muito interessante e Verdade. possivelmente, se ele se mantivesse, hoje teria segundo turno. Uhum. Contudo, a gente tem que ver o seguinte: Santos é uma cidade que vem de administrações exitosas, né? Você teve o Mansur, que fez duas administrações que foram bem avaliadas, depois o Papa, que fez mais duas, que foi muito bem avaliado também. E aí a gente tem o atual prefeito Paulo, que também fez duas administrações muito bem avaliadas. Eu acho que isso, queira ou não queira, quando você olha para as outras cidades, inclusive da Baixada, você percebe que Santos teve um desenvolvimento bastante particular, né? Com Uhum. mais robustez, é uma cidade que desenvolveu muito mais no campo urbano. E eu acho que o que vai ser com o Rogério é o seguinte, o dilema é o seguinte: o que o Rogério vai? O Rogério vai conseguir manter esse fluxo que foi construído nessas últimas 6 gestões? Ou ele é um cara que terá dificuldade em manter o ritmo de progresso de Santos? Eu acho que o que Uhum. está dado aí é basicamente aí. O Rogério, ele a partir de agora, ele é um candidato natural à reeleição, certo? É Uhum. a reeleição. Ninguém, tal como o Paulo ele teve garantida o direito à reeleição, o Rogério também terá. Agora, o Rogério é uma pessoa que vai continuar e vai jogar Santos, porque Santos hoje é uma das melhores cidades do Brasil, para se dizer, né? Uma qualidade de vida, não é à toa que uma série de pessoas já com mais idade procura Santos para passar ou ter as como cidade até o fim de sua vida, né? Quer dizer, Santos ele se tornou uma referência de desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida no Brasil todo. É esse o desafio do Rogério. É como manter e avançar nessa direção. Eu acho que se ele patinar, claro, vai ter dificuldade, mas eu não vejo que há um desgaste, porque ele era uma figura absolutamente desconhecida, eu me lembro da primeira pesquisa que nós fizemos, ele pontuava com 1%, né, Uhum. e terminou, venceu no primeiro turno. Então, não dá para, eu não acredito em desgastes nesse momento, eu acredito o seguinte: vai ser possível ou não manter a robustez do desenvolvimento e do progresso de Santos? Ele vai dar conta ou não? Esse será o grande dilema, o grande debate que vai ser daqui para frente e o que vai originar na reeleição ou não dele daqui a 4 Tá. anos. Ô Newton, já emendando até dentro dessa questão mesmo, há um certo Uhum. tempo a Baixada Santista ela vem perdendo o seu protagonismo econômico, até mesmo no cenário político, né? Aí eu pergunto a você, seria a falta, de repente, de um grande líder na região, ou de todos os prefeitos perceberem que a região tem um potencial enorme e, de repente, se unirem em prol disso, tendo em vista que o maior porto da América Latina está aqui, seria, de repente, o Rogério Santos esse grande líder que a Baixada está precisando para retomar o seu protagonismo político e econômico? Olha, Jefferson, então vamos lá. Eu acho que houve, talvez seja um exagero dizer isso, mas o derrotado político na Baixada, eu acho que foi o ex-governador Márcio França. Uhum. Né? Não conseguiu que seu peso político tivesse qualquer significado nessa eleição. O prefeito de Guarujá, que é PSB, se elegeu, mas se elegeria se tivesse no PRB, que a PRB não existe mais, Uhum. mas
se tivesse no PL, se tivesse no PT, se tivesse no PSDB, ele estaria eleito. Estaria reeleito. Estaria reeleito de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, ou seja, o único candidato do PSB, se eu não me engano, é isso mesmo, né? O único candidato do PSB eleito pela Baixada foi o prefeito do Guarujá e que não dependeu em nada do Márcio França. Então, o Márcio França, ele perde densidade. Ele teve uma votação muito ruim, do meu ponto de vista, na cidade de São Paulo, para quem disputou, quem foi governador, disputou o governo do Estado, assim por diante, e ele mingua dentro da Baixada como um líder catalisador de projetos, meu entender. Então, efetivamente, a Baixada precisa construir outro líder, né? Eu não sei qual seria esse, mas de qualquer forma, qual que é o grande desafio? A Baixada vem perdendo preponderância no ponto de vista econômico, até porque você tem outros portos do mundo que se desenvolveram, que se modernizaram, né? E o Porto de Santos, apesar do volume, ele tem uma baixa intensidade de modernização, né? A estrutura ainda deixa muito a desejar do que outros portos do mundo se transformaram. Eu acho que essa é uma grande, quer dizer, como a gente pega uma região metropolitana da importância da Baixada Santista, com um porto com um potencial gigantesco e transforma isso num grande negócio que possa melhorar a qualidade de vida e a infraestrutura de toda a região. Esse é um grande desafio, é pensar grande, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente se prendeu muito a questões pontuais de menor relevância e não nos inserimos no mundo. Que daqui para diante, com a mudança de governo nos Estados Unidos, isso será nos impostos. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Ô Newton, você tocou agora na questão do Porto de Santos, que talvez não tenha se modernizado quanto outros portos por aí. Jogadinha rápida agora. Seria, de repente, uma estratégia até do governo federal para facilitar uma privatização? Então, aí que está. A gente às vezes pensa, privatização ou não. O fato é que nós não podemos perder para o resto do mundo a competitividade porque as nossas estruturas aqui são muito arcaicas. Eu acho que se a privatização vier para melhorar, modernizar, agilizar, construir no Porto de Santos uma referência do mundo de algo que seja vantajoso você fazer comércio com o Brasil, eu não tenho dúvida, estamos mais do que atrasados nisso. Tá. Né? Eu acredito que na privatização, na verdade, eu acho que seria uma boa saída para o Porto de Santos. Agora, a gente não pode deixar também de dar uma comentada, né, Newton, nas eleições americanas. Pergunto a você, o que muda com o Biden eleito? O que afeta aqui no Brasil? O que muda para nós? Olha, perguntinha fácil, não mudaria grande coisa se nosso presidente fosse outro, né? Mas vamos lá. O que no fundo o Trump representava? O Trump era um profundo defensor das relações bilaterais ou unilaterais. O Biden acredita no nas relações multilaterais, né? Ou seja, os Estados Unidos ele tende a retornar o que era na época do Obama, quer dizer, o fortalecimento de OMS, o fortalecimento do OMC, de você investir em relações multilaterais, né? O Bolsonaro ele tinha embarcado nessa relação. Você vê que o Bolsonaro combate tudo que é representativo das nações, quer dizer, ele estava querendo entrar na onda do Trump, ou seja, a nossa relação vai ser diretamente com os Estados Unidos ou diretamente com outras nações, mas não vamos fortalecer agências multilaterais. Eu acho que com o Biden muda essa perspectiva. Né? Eu acho que o Brasil ele vai ter que entender o mundo de maneira mais ampla, tá? Eu considero absolutamente equivocada essa visão do Bolsonaro em não reconhecer que houve a falência desse projeto trumpista e que, se ele continuar nessa atuada, também vai significar a falência do seu projeto de poder.
Mas o Brasil ele vai ter que se inserir nessa nova forma de participar das relações internacionais, inclusive fortalecendo a agenda de proteção à natureza, né? De você ter uma agenda ecológica mais robusta e colocar, quer dizer, eu acho que isso é uma grande babaquice, a Amazônia é nossa, não é isso. A Amazônia, o mundo todo tem interesse na Amazônia. Só que, como ela está no nosso território, quem tem que pautar a forma como a Amazônia vai ser tratada é o nosso governo. Contudo, isso é uma questão de interesse mundial, global, né, da qual a gente vai ter que abraçar essa agenda e da qual a gente vai ter que construir firmemente uma política de preservação ambiental. Sim. Né? Newton, agora para a gente finalizar, até porque a gente tá em cima do tempo já, baseado nessas eleições municipais, é possível a gente já hoje traçar um cenário justamente para as eleições presidenciais daqui a 2 anos ou ainda é muito cedo? Não, a gente pode pegar elementos, Jefferson. Eu acho que o grande vencedor dessas eleições foi o pensamento de centro, né? O que significa que possivelmente teremos uma candidaturas de centro sendo construídas com a possibilidade de se tornarem bastante competitivas, né? A esquerda ainda está juntando cacos, não sei como ela vai se apresentar enquanto postulante a reassumir o comando da nação, mas eu acho que nesse momento o que está fortalecido é o pensamento de centro. Certo. Essa é a minha sensação. E eu acredito que o Bolsonaro ele tem duas vertentes muito claras aí. Ou ele se redefine enquanto, quer dizer, que a política dele é muito, como eu diria, quase que esquizofrênica, né? A gente não sabe exatamente para onde ele está nos levando, não sabemos qual que é esse projeto que ele defende do ponto de vista de avanço dentro da sociedade. Então, ele vai ter que redefinir o espaço que ele joga. Mas hoje o Brasil caminha para se tornar um país onde o pensamento de centro liberal pode se tornar majoritário a partir de 2022. Perfeito. Newton, a gente precisa encerrar. Queria agradecer você mais uma vez pela participação. O prazer foi todo meu e eu estou sempre à disposição de vocês, Jefferson. Obrigado, é sempre um prazer conversar com você. Para nós também. Obrigado, Newton. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Essa entrevista e todas as demais estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas mídias sociais do jornal. Até a próxima edição do Diário Online. Tchau. Newton, obrigado, viu?